Discover Houston, negative return. E por falar em imagem, esse aqui vai ser um módulo onde a gente vai falar muito sobre imagem, sobre diversos tipos, modelos de imagem. A gente vai se aprofundar totalmente nesses assuntos. Então é por isso que essa aula vai servir para desmistificar 3 tipos de imagem principais que a gente vai trabalhar aqui no Photoshop. Uma é a imagem raster. O que é uma imagem raster? Segundo, o que é um objeto inteligente? E terceiro, o que é um vetor? A gente pode começar com um vetor porque a gente vai meio que eliminar eles. Só que assim, quando a gente faz qualquer objeto, quando a gente cria qualquer objeto dentro do Photoshop, ele geralmente vem sob a forma de vetor. Então, sempre que você criar, por exemplo, uma shape layer ou que você criar um texto, você vai estar criando um vetor. Isso acontece por quê? Vamos supor aqui que a gente cria uma letra A. A gente criou aqui um A, eu vou colocar o A uma cor escura. A gente pode aumentar esse A infinitamente e ele sempre vai se manter com a qualidade máxima. Isso significa que esse A, ele nada mais é do que uma curva matemática que é criada ali através dos cálculos, né, que eles fazem, e que independentemente do tamanho, esse A ele sempre vai ter a qualidade máxima desde que ele esteja sob a forma de texto, ok? Só que aí a gente também consegue transformar esse A, que ele está aqui como um texto, né, sob a forma de fontes, a gente transforma ele num vetor literalmente. Aí nesse caso ele vai deixar de ser um texto, onde eu poderia colocar A, B, C, e vai passar a ser uma curva. E para isso a gente vai, no nosso texto aqui selecionado, a gente clica com o botão direito e coloca em Convert to Shape, ou você também vem aqui em Type e clica em Convert to Shape. Olha o que vai acontecer. Agora aqui ó, eu tenho curvas. Lembra lá no nosso módulo de Shape Layers, onde a gente conseguia movimentar o nosso shape, que era só clicar com o nosso Ctrl pressionado aqui para a gente conseguir movimentar os pontos e tudo mais? Então agora a gente também consegue fazer isso, só que ele se mantém como um vetor. Beleza? Então aqui ele vai ter as mesmas características de um Shape Layer nessa situação. Só que a gente consegue dar um passo além, que é nesse caso, se você clicar com o botão direito, você consegue colocar em Rasterize Layer, que no caso a gente já vai estar trabalhando com uma imagem raster. E o que significa? Significa que se eu aumentar esse texto aqui, ó, ele vai começar a perder qualidade, porque agora ele é de fato uma imagem bitmap. Ele já não é mais uma imagem sob a forma de vetor. E quando se fala em imagem raster, qualquer tipo de imagem que a gente traz para dentro do Photoshop pode ser considerado uma imagem raster. E é por isso que quando se fala assim, por exemplo, você só consegue aumentar a qualidade de imagem, você só consegue aumentar de fato um objeto quando é dentro do Illustrator, porque lá você tem o vetor, né? As imagens lá são criadas sob a forma de vetor. Mas quando a imagem ela já é pronta, toda imagem feita através de uma câmera fotográfica ou toda imagem que é transformada em JPEG ou PNG, por exemplo, já passa a ser uma imagem raster. Então aqui, se eu aumentar essa imagem, ela vai consequentemente ficar num tamanho, e se eu voltar ela para o tamanho original, aí ela já vai vir com uma qualidade muito inferior. Porque, no caso, as imagens raster, elas têm um padrão de leitura fixo em cima daquele número de pixels. São os cálculos matemáticos, eu não vou entrar nesses aspectos técnicos. Mas, quando a gente aumenta, no caso o que ele vai fazer é rastrear os pixels de novo, aí ele vai redistribuir os pixels, então quando eu voltar a comprimir essa imagem, ela perde qualidade. No caso aqui, no caso é o contrário, se eu diminuir a imagem e depois aumentar, os pixels eles são redirecionados e aí sim eu perco bastante qualidade. Tá? E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Uma forma de você trabalhar as imagens, mantendo a qualidade original delas dentro do Photoshop, é você transformar as imagens em objeto inteligente, que agora a gente cai no terceiro tipo de imagem. Quando você trouxer a sua imagem aqui, ele automaticamente pergunta se você quer transformar aquela imagem em um objeto inteligente. Vamos fazer um exemplo aqui? A gente pega a imagem, leva ela para dentro do Photoshop, e aí ele vai vir sob essa forma aqui, tá? Ele já está sob a forma de objeto inteligente, por isso que ele vem neste formato, vem com esse X aí no meio. Você clica. Aí ele vem com esse símbolo aqui.
Esse símbolo significa que essa imagem necessariamente é um objeto inteligente. Isso significa que eu posso clicar nessa imagem aqui e fazer mudanças. Só que se eu fizer qualquer tipo de mudança aqui, ele vai afetar a imagem original também, porque a gente vai ter que salvar para poder ver as modificações. Agora, por outro lado, se a gente apaga aqui, vem nessa imagem, clica nela e coloca Convert to Smart Object, ou seja, converter para objeto inteligente, a gente vai ter a nossa imagem aqui, a gente vai conseguir mexer nela, fazer vários tipos de modificação, sem necessariamente perder a qualidade da nossa imagem. Então eu poderia diminuir ela bastante aqui, mas como ela está como objeto inteligente, se eu aumentar ela, ela vai manter as características originais e não vai perder qualidade, que foi como aconteceu da última vez, entende? Então essa é a grande diferença. E uma outra vantagem das imagens como objeto inteligente é que se você trouxer uma imagem para dentro de uma outra imagem criada, aí você vem aqui, clica 2 vezes, ela vai vir como objeto inteligente, aí a gente faz alguma modificação. Bacana, modifiquei e coloquei um texto a mais. Depois eu dei um Ctrl S aqui para salvar, tá, gente? Agora se eu voltar na nossa imagem original, olha o que aconteceu. Agora, na nossa imagem original, que é essa aqui que a gente estava editando, ela agora tem um texto. Eu não consigo mexer nesse texto, porque esse texto está necessariamente atrelado ao objeto inteligente. Quer ver como é que funciona? Se eu pegar esse texto aqui e mover ele para baixo, por exemplo, dar um Ctrl S, olha o que vai acontecer na minha imagem lá onde eu estou editando. Vocês entenderam qual que é a lógica? Então, quando vocês estiverem trabalhando e quando a gente estiver fazendo os nossos criativos e tudo mais, a gente já vai ter esse conceito estabelecido, porque na hora que eu falar assim, ó, agora a gente vai colocar tal informação na imagem, então é assim que a gente faz. Ah, na hora de usar um mockup, etc e tal, na hora de criar lá um mockup, a gente percebe que o mockup está pronto, você mexe na imagem através do objeto inteligente e ali sim é que você vai ter o seu resultado final depois que você mexeu na imagem. A gente ainda vai ter aula de mockup, vocês vão entender isso aí ainda. A única grande questão de uma imagem como objeto inteligente é que eu não consigo fazer algumas modificações, tá? Eu consigo colocar algumas coisas por cima dessa imagem aqui, que é como a gente vai fazer ainda, mas primeiro vamos supor que eu quero criar aqui uma máscara, apenas de exemplo, tá? Daqui a pouco a gente já está falando sobre máscaras, mas não é nessa aula. Aí a gente seleciona aqui e cria aqui, né? Clica aqui para poder criar uma máscara, criamos uma máscara. Aí eu quero aplicar essa máscara, vamos supor que eu vou tentar fechar aqui, no caso ele apagou, não é isso que eu queria não. E aí, quando você arrasta, você acaba por apagar essa máscara, e não é isso que eu queria, porque nesse caso eu queria aplicar a máscara. Então, se eu quero de fato aplicar a máscara, o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar aqui com o botão direito, em cima da imagem, Rasterize Layer, tá? Rasterizou a camada. Agora eu venho aqui, jogo fora a minha máscara e consigo aplicar, que aí eu mudei as configurações da minha imagem. Mas se eu clicar 2 vezes nela aqui, ela não vai abrir absolutamente nada, porque agora ela está fechada nesse sentido aqui. A imagem passou a ser isso, essa é a informação da imagem. No momento em que você rasteriza a imagem, é isso o que acontece, tá? Então, só recapitulando, vetor é aquela imagem ou informação que é criado dentro do Photoshop que você consegue expandir infinitamente, principalmente textos, e shape layers. Agora, imagens raster, são as imagens rasterizadas, imagens em que você não consegue fazer nenhum tipo de modificação especial, apenas trabalhando nela. E as imagens como objeto inteligente, que é quando você consegue clicar aqui na imagem e fazer as edições, né, em outro espaço, por assim dizer. E todas as imagens elas já caem no Photoshop como objeto inteligente, beleza? E eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em fazer perguntas na nossa comunidade, beleza? É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!